Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra para o irmão, para a irmã. Eu gostaria de pedir que os irmãos viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like, aperte no sininho para cooperar com esse canal. Também o seu comentário é muito importante. Então eu gostaria de deixar uma palavra hoje que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. E diz a palavra de Deus: agora, porém, libertados do pecado, transformado em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, será que nós devemos nos perguntar a nós mesmos, será que nós devemos continuar vivendo uma vida de pecado? É claro que não, porque o pecado ele nos traz só tristeza, o pecado ele nos traz enfermidade, o pecado nos traz a morte da vida eterna. Então, nós já morremos para o pecado. No momento então que nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós resolvemos a seguir a Jesus Cristo, ali nós estamos morrendo para o pecado, ali nós estamos deixando o pecado para trás e vivendo uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor, a Jesus Cristo. Então, como podemos então continuar vivendo no pecado? É claro que nós não devemos e não podemos continuar vivendo no pecado. Quando nós fomos batizados ali nos ensinamentos de João Batista, que ele nos ensina o batismo por imersão. Ali quando tu desce as águas, tu desce como velho homem, quando tu sai das águas, tu sai como um novo homem. Esse novo homem, ele não é mais um pecador. Esse novo homem é um seguidor, então, de Jesus Cristo, Então, ele tem uma vida nova. Então, ali, momento que nós nos batizamos, nós morremos para o pecado. E assim, como Cristo, ele ressuscitou através do poder glorioso de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus ele morreu, ao terceiro dia, o Deus Todo-Poderoso ressuscitou Jesus. Então, dessa mesma forma, desse mesmo jeito, então nós também, como estamos ligados a Jesus, como nós somos seguidor de Jesus, nós também podemos ressuscitar. Então, porque nós fomos unidos com Jesus. No momento que tu aceitou a Jesus Cristo, tu se uniu a Ele. Então, da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus Cristo, Deus também vai te ressuscitar. Vai ressuscitar você, vai me ressuscitar. E assim nós teremos, então, uma ressurreição igual à de Jesus Cristo. Pois nós sabemos, então, que a nossa velha natureza pecaminosa, nossa velha natureza de pecado, ela morreu ali na cruz com Jesus. Ela foi morta na cruz com Jesus e assim nós sejamos, então, não sejamos mais escravos do pecado. Então, nós cremos que nós viveremos, então, com Cristo, que nós teremos a salvação através de Jesus Cristo e nós viveremos, então, com Ele, tendo, então, uma vida eterna. Nós nunca mais nós morreremos, nós seremos eternos. Assim também, você que está me ouvindo nesse momento, você deve se considerar morto para o pecado. E por estarem então mortos para o pecado,
e por estares unido com Jesus Cristo, né, através então da aceitação de ser, então, se tornar então um seguidor de Jesus Cristo, você está morto para o pecado já não faz mais parte da sua vida, né? Então deve se considerar vivo então para Jesus Cristo, né? Vivo através de Cristo, né? Portanto, não deixem que o pecado domine vocês, né? Aquela vontade de fazer algo errado, algo lícito, né? Não permita então que esse pecado venha dominar você, porque você deve ser, né, viver através do Espírito Santo, que está em nós, em nossas vidas. Então vocês, né, pois o pecado não dominará você, pois você não é mais comandado ou contratado mais pela lei, né? Então, mas pela graça de Deus, né? Isso não significa então que a lei que é escrita por Moisés não significa que ela não tenha valor nenhum. Então nós obedecemos às leis de Moisés. A diferença, né, que através da lei de Moisés, para que nós fôssemos perdoados pelos nossos pecados, né, então nós teríamos então que levar até o sacerdote, né, do templo, levar até o sacerdote um touro, ou um bezerro, ou uma ovelha, entendeu? Para que o sacerdote viesse a matar e oferecer em sacrifício a Deus, para que Deus viesse nos perdoar pelos nossos pecados, né? Mas agora, como nós estamos vivendo, né, vivendo pela graça, então o que nós podemos ou nós devemos fazer, né, é nos prostrar na presença de Deus e pedir então perdão pelos nossos pecados, e Deus que estás no céu, Ele então vai nos perdoar de nossos pecados, né? Sem precisar então fazer sacrifício de animais, né, para oferecerem oferenda a Deus, para que Ele venha a nos perdoar pelos nossos pecados. Mas nós devemos então nos arrepender de coração, né? Então nós não podemos então fazer um arrependimento falso ou achar que vai enganar a Deus. Nós devemos realmente nos arrepender de coração na presença de Deus, nos prostrar na presença de Deus, e ali através dessa graça. E essa graça ela vem após a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, através da graça, então o Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos perdoar de todos os nossos pecados, né? Então nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. Então vocês podem escolher, você tem todo o direito de escolher, fazer sua própria escolha. Existe então o livre-arbítrio. Então nós podemos escolher viver no pecado, né, e correr o risco de ter uma morte eterna, ou nós podemos então escolher a Deus e viver para Deus, né? Então viver para Deus, né, e alcançar então a salvação eterna, alcançar então a vida eterna, né? Nós damos graças a Deus, então nós devemos então dar graças a Deus, né, pela graça, porque Deus Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou do pecado, e agora nós obedecemos somente a Deus mesmo, né, de todo o nosso coração, né? No passado nós fomos entregues inteiramente como escravo da imoralidade e da maldade para servir o mal. Mas agora nós nos entregamos totalmente, nos entregamos completamente para Deus, né? Para que nós venhamos a ter vida
para que nós venhamos a ter salvação, né, uma vida dedicada a Deus, né? Com isso vocês ganham a vida completamente dedicada a Deus e terão então uma vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está em Romanos capítulo 6, versículo 23, né? Sem sombra de dúvida, porque o salário do pecado é a morte, né? Então nós devemos escolher a Jesus Cristo, nós devemos evitar então o pecado. O pecado ele ficou para trás para nós, o pecado já não faz mais parte de nossas vidas. Nós servimos a Deus, a Deus que nos deu a vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Viver com Cristo, viver uma vida de salvação, uma vida eterna. É isso então que a Bíblia ela nos ensina, ela nos mostra então como nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, buscando a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, entregando então as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a viver uma vida, né, alegre, uma vida boa. Deus vem nos dando livramento a cada dia, a cada momento de nossas vidas, e Deus ainda vai nos dar então a nossa salvação eterna, uma vida eterna. Nenhum de nós queremos então morrer, né, ter uma vida de morte ou viver no inferno pelo resto de nossas vidas. Nós queremos então viver no paraíso com Jesus Cristo.